Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Na nossa aula de hoje a gente vai começar o estudo do módulo de conjuntos, certo? Então é o que a gente vai começar a partir de hoje, a partir dessa aula de hoje. Bem, a gente não tem como definir formalmente, né, o que é um conjunto, né? Definir com palavras o que é um conjunto, mas a gente consegue ter uma noção intuitiva do que é um conjunto, certo? Então, por exemplo, né, numa escola você tem várias turmas em que essas turmas são constituídas por alunos, né? Então, a nossa turma nada mais é do que um conjunto onde os seus elementos, né, são os alunos dessa turma, certo? Isso pensando na turma. Mas eu posso, por exemplo, também pensar na escola, né? A escola sendo um conjunto, né, e as turmas dessa escola sendo os elementos dessa escola, né? Então, no caso, a escola é o nosso conjunto e as turmas são os elementos, né, os elementos da escola. Então, por mais que a gente não consiga definir formalmente com palavras o que é um conjunto, a noção intuitiva, eu acredito que seja bem clara do que é um conjunto, né? Um conjunto nada mais é do que um grupo de coisas, onde essas coisas são chamadas de elementos e esses grupos são chamados de conjuntos, certo? Então, a noção intuitiva é essa. Bom, como eu acabei de falar, né, por exemplo, no conjunto turmas nós temos alunos, né? Então, quando o aluno dessa escola é dessa turma, a gente diz que o aluno dessa escola pertence a essa turma, né? Quando o aluno dessa escola não é dessa turma, então esse elemento não pertence, né, a esse conjunto turma. Então, o que eu estou falando agora é exatamente da relação de pertinência que existe entre elementos e conjuntos, certo? Então, a notação, né, para o símbolo que significa pertence é esse daqui. Então, isso aqui a gente lê como pertence a. Então, é dessa maneira que a gente lê. Onde? Então, tem aqui. Azinho pertence a azão. Então, a gente costuma denotar os elementos por letras minúsculas, em geral. E os conjuntos por letras maiúsculas. Então, o que a gente tem é azinho pertence a azão, ou seja, o elemento azinho pertence ao conjunto azão. E aí é claro que, né, quando a gente tem, analogamente, né, esse símbolo cortado, ele significa não pertence a. Certo? Então, entre elementos e conjuntos, existe essa relação de pertinência. Das duas, uma. Ou o elemento pertence ao conjunto, ou o elemento não pertence ao conjunto. Certo? Bom, a gente pode representar o conjunto de algumas maneiras. Uma das maneiras de representar o conjunto é através da representação que a gente chama de representação tabular. O que seria a representação tabular? Uma representação tabular é quando você discrimina cada elemento, né, do seu conjunto. Claro, quando você conseguir, né, escrever todos os elementos desse conjunto. Há alguns casos que você não consegue escrever todos, que são os conjuntos infinitos, né, que a gente vai estudar mais para frente. Mas, no caso aqui, por exemplo, né, esse conjunto V, ele representa o conjunto de todas as vogais do nosso alfabeto. Então, tem aqui A, I, O, U. Né? E também, por, né, a notação que a gente usa, né, a gente coloca os elementos não soltos, né, a gente coloca os elementos entre duas chaves, certo? Então, está aqui essa representação. Então, analisando esse conjunto, o que a gente pode afirmar, né? A gente pode afirmar, por exemplo, que a letra I pertence a esse conjunto V. Certo? Mas, ao mesmo tempo, né, eu tenho que a letra T não pertence a esse conjunto V. Uma vez que a letra T é uma consoante, a letra I é uma vogal. Então, a gente tem, por exemplo, isso. Aqui nesse conjunto, né, nesse conjunto P, a gente colocou todos os dígitos pares, né? 0, 2, 4, 6 e 8. Então, mais uma vez, né, aqui estão todos os dígitos pares possíveis, colocamos aqui, né, a representação sempre
entre duas chaves desses elementos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem que o 0, por ser um dígito par, pertence ao conjunto P. Certo? Já o número 7, que é um dígito ímpar, ele, então, não pertence a esse conjunto P. Perfeito? Então, essa é uma maneira de representar o conjunto. A outra forma de representar o conjunto é essa daqui, ó. Então, uma outra maneira que a gente tem de representar é através, por meio de uma propriedade. Então, geralmente a anotação é essa daqui, né? Dado o conjunto G entre chaves. São todos os elementos X. Então, esse X aqui ele representa o elemento, certo? E aí, bom, você pode colocar ponto e vírgula, 2 pontos, uma barra. Eu geralmente adoto ponto e vírgula, onde isso daqui significa tal que. Esse tal que. Então, a gente tem um determinado conjunto em que meu elemento é tal que esse elemento goza de uma determinada propriedade P. Certo? Então, em vez de você escrever elemento a elemento, você simplesmente diz que propriedade a qual esse elemento goza. Então, por exemplo, esse conjunto aqui. Nesse conjunto eu tenho todos os elementos P, tais que esse P é um número primo. E é sempre bom lembrar, o que é um número primo. Um número primo é todo número natural, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Todo número natural P maior do que 1. Isso aqui é importante, isso aqui geralmente gera confusão. Então, é todo número natural P maior do que 1, que é divisível apenas por 1 em P. Certo? Então, quais são os nossos números primos? Então, esse conjunto aqui. Então, 1 não é número primo, o 2 é um número primo, porque os seus únicos divisores são 1 e 2. De fato, o número 2 ele é o único primo que é par, todos os outros pares não são primos. Certo? E a gente tem 3, 5, 7, 11, 13, e etc. Então, repare que aqui está a representação pela propriedade, aqui está a representação tabular. É claro que, como o conjunto dos números primos, como existem infinitos números primos, obviamente eu não tenho como escrever todos os números primos aqui. Mas, ao escrever os primeiros e colocar essas reticências, subentende-se que todos os elementos daqui por diante vão ser primos também. Certo? Da mesma maneira, se eu começasse a escrever 1, 3, 5, 7, 9, vírgula, reticências, o que você subentende? Subentende-se que todos os números daqui por diante serão também números ímpares. Certo? Beleza? Bom, então, essas são as duas maneiras que a gente tem de representar inicialmente um conjunto. E dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje.